encontrar, fique de pé em reverência à palavra. Nosso irmão Davidson vai ler do versículo 6 até o versículo 14 de Juízes 2. Juízes capítulo 2, dos versos 6 até o verso 14. Depois que Josué despediu os israelitas, eles saíram para ocupar a terra, cada um a sua herança. O povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que sobreviveram a Josué e que tinham visto todos os grandes feitos do Senhor em favor de Israel. Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiam e adoravam vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. É o 14? Abandonaram o Senhor e prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. Obrigado a Deus pela leitura da tua palavra, e que teu Santo Espírito fale aos nossos corações nessa noite, ó Deus, e que sejamos impactados pela mensagem do teu Evangelho. Por isso te agradecemos desde já, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. E não esqueci não, está conosco aqui também hoje a nossa irmã Rosa. Regiane e Rosinaldo estão rindo à toa hoje. Nossa irmã Rosa disse: ô mulher crente, meu Deus. Ela disse: hoje eu vou para a igreja. E ai de quem dissesse que ela não vinha. Eu duvido que ela não viesse hoje. Dona Rosa, irmã Rosa, seja mais uma vez bem-vinda por todos. Todos nós gostamos muito da senhora aqui na igreja, viu? Meus irmãos, nós vamos trazer essa mensagem hoje, que se encontra no livro de Juízes. E se você já leu o livro de Juízes, você vai trazer à sua memória claramente que a temática desse livro de Juízes é que o povo de Deus se afastava de Deus. E aí, quando os inimigos começavam a apertar ali o povo de Deus, quando os inimigos começavam a castigar, a torturar o povo de Deus, aí o povo clamava a Deus. E Deus levantava um homem, um juiz, que nesse caso aqui, esse juiz era um libertador do povo de Deus. E esse libertador, como a palavra mesmo diz, ele libertava o povo. Mas quando esse libertador morria, o povo voltava à sua vida de pecados. E aí, quando os inimigos vinham em cima de novo, o povo clamava a Deus, e Deus levantava um juiz, um libertador, e quando esse libertador conquistava a liberdade do povo, morria o libertador, e o povo vivia voltando para o pecado, e ficava nesse círculo vicioso. Essa é a grande temática do livro de Juízes. Do primeiro ao último instante, é isso que você vai encontrar no livro de Juízes. Mas trazendo, meus irmãos, um contexto, para você que esteve aqui domingo, se você que não esteve aqui, eu vou lembrá-los um pouco. Nós sabemos que Deus tirou o seu povo do Egito, da escravidão do faraó. E Deus levou aquele povo durante 40 anos pelo deserto, sob a autoridade de Moisés. Acontece que Moisés não entrou na terra prometida.
Nem tampouco aquela primeira geração que saiu com Moisés também não entraram na terra prometida. Essa missão ficou dada a Josué e a um grande companheiro de lutas dele, Caleb. E coube a Josué e a Caleb entrarem na terra prometida. E assim como Deus disse, tudo se cumpriu, e eles tiveram grandes batalhas, e Deus estava sempre com eles, e todas as lutas eram vencidas, e eles tomaram posse daquela terra que Deus havia dado por herança ao povo de Israel. E o que nós vimos domingo passado é que depois de uma longa jornada, de muitas lutas, de muitas batalhas, Josué faria ali naquele instante o seu último pronunciamento, o seu último discurso. E o que nós vimos domingo passado é que Josué apresentou para o povo de Deus e para os seus líderes as grandes maravilhas que Deus havia feito. Por exemplo, quando Deus abriu o Rio Jordão, e quando ficou uma coluna de água de um lado, uma coluna de água do outro, e o povo passou com os pés secos, Gabriel, no meio do Rio Jordão, de tal forma que o povo guerreou contra a cidade de Jericó, e as muralhas de Jericó caíram, simplesmente pelo poder de Deus, quando o povo gritava. É isso um grito forte? É isso um grito poderoso, que derrubou o muro? Ou então naquela guerra de Ai, e Deus estava no controle de todas as coisas, e as batalhas, mais de 30 batalhas foram vencidas por Josué e por Caleb. E quando nós chegamos agora no capítulo 1 de Juízes, nós vimos que Josué, antes da sua morte, ele deixou uma ordem para o povo de Deus. Ele disse: olha, a terra já foi dividida por herança para vocês, mas cabe a vocês agora tomarem posse desta terra. Expulsem os povos que ainda estão lá, para que vocês tomem posse total desta terra que Deus deu para vocês. Mas não foi isso que aconteceu. E os povos inimigos, os povos estrangeiros, Daniel, que se encontravam na terra lá de Canaã, que Deus deu ao seu povo. Mas aí o povo não expulsou, irmã Dorinha, todos os povos estrangeiros e inimigos que estavam lá. E além de não expulsarem, Cícera, agora eles estavam fazendo alianças com os povos inimigos. Pergunta, foi isso que Deus mandou? Não. Deus mandou que expulsassem todos os povos. Mas aí o povo de Deus começou a fazer alianças com os povos inimigos. E aí quando nós chegamos no comecinho do capítulo 2, dos versos de 1 a 5, nós vamos ver uma sentença duríssima, uma sentença pesadíssima do justo juiz, que é o nosso Deus. E ele disse que não expulsaria mais os povos inimigos da terra que Deus deu ao seu povo, por causa da desobediência do seu povo. E agora, quando nós chegamos aqui no versículo 6 do capítulo 2, nós vamos ver aqui que Josué diz ao povo, está aqui, ó, toda a terrinha dividida aqui, tribo de Judá, tribo de Simeão, tribo de... todas as tribos, tribo de José, todas as tribos, vocês sabem qual é o seu espaço, vão lá e derrotem os inimigos. Expulsem-os da terra que Deus deu para vocês. Versículo 6. Josué deu essa ordem. Mas aí, meus irmãos, Josué morreu. Morreu, meus irmãos, o grande líder. O segundo grande líder, porque o primeiro aí foi Moisés. Mas aí agora Josué morre. E no versículo 7 vai dizer que antes da morte de Josué, antes da morte daqueles líderes que viram, que estavam juntos com Josué, que viram as águas do Rio Jordão se abrirem, que viram a derrota de Jericó, que viram a derrota de Ai, que viram a derrota dos reis inimigos. Esses povos agora, enquanto eles estavam vivos, o povo de Deus cultuava o seu Deus, o povo de Deus fazia tudo certinho, tudo bonitinho, irmã Adelaide.
do jeito que Josué ensinou. E aqui fica, meus irmãos, uma primeira lição, Davidson e Carol, que um líder organizado, um líder temente a Deus, ele faz com que os seus liderados andem no caminho certo. E eu vou dar um exemplo aqui bem prático para nossas vidas. Quem aqui se reúne final de semana, no sábado, por exemplo, na casa do pai, ou da mãe, ou da avó? Quem tem esse costume aqui de reunir toda a família na casa de uma pessoa? Por exemplo, o pai quando é mais velho, ou a mãe quando é mais velha, ou aquele avô, ou aquela avó que manda na família todinha. Eu tenho, mãe. Eu ainda tenho uma avó com 94 anos, que a família gosta de se reunir. Agora não, por conta da pandemia e por conta da idade dela. Mas a gente se reúne lá, ou pelo menos se reunia antes da pandemia. Uma vez por semana a gente dava um pulinho lá, até para alegrar também, por conta da idade adiantada. E a gente fazia essa visita. Mas acontece, meus irmãos, que muitas vezes, quando morre aquela pessoa, que ela tem o poder de agregar a família todinha, aí morre aquela pessoa. E de repente aqueles irmãos que se reuniam, os cunhados, os sobrinhos, os netos, os bisnetos, aí aquelas pessoas param de se reunir, porque o líder morreu. E é isso que vai acontecer agora, meus irmãos. É exatamente isso. Porque no versículo 8 vai dizer aí: Josué, filho de Nun, servo do Senhor, morreu aos 110 anos de idade. Morreu o segundo grande líder do povo de Israel. E agora? Versículo 9 vai dizer que Josué foi enterrado na terra que foi dada por herança a Deus, ao seu povo. Ele era da tribo de Efraim. E ele morreu na sua terra, na terra que Deus prometeu para ele. E aí, meus irmãos, pense numa coisa boa. A gente poder ser reunido depois da nossa morte, depois de uma longa vida, e no nosso caso de uma vida de servir a Deus e de servir ao próximo, de termos comunhão com o próximo e comunhão com o nosso Deus. E aí, depois de uma vida toda voltada para Deus, aí chega a nossa hora, quando Deus chama o número 79. Aí você olha para o papai e diz: eita, sou eu, é a sua vez de ir para a glória. E você vai feliz na vida, porque você cumpriu a sua missão, aquilo que Deus tinha determinado para você aqui na terra. Mas aí, meus irmãos, Josué morreu. Aí começa o problema. Porque depois que Josué morreu, depois que morreu aquela liderança que estava junto com Josué, versículo 10 vai dizer que após aquela geração antiga morrer, surge agora uma nova geração, uma new generation. Tá certo, professor? Certo. Uma new generation, uma nova geração. Aquela geração que nós dizemos que é a geração Z, que tudo é para ontem. Quem tem filho adolescente aqui, filho pequeno assim, acima dos 7, 8, 9 anos, sabe que os jovens de hoje querem tudo para ontem. Tudo é muito rápido, e o dedo no telefone é rápido demais, e a internet é aquela coisa acelerada, e quando você pensa que ele vai abrir, ele já fechou, e você ficou perdido no tempo, porque essa nova geração é uma geração acelerada, ao contrário daquela geração chamada old school. Hoje o inglês vai aqui, hoje vai fora. Ou aquela velha guarda, como aquela geração de Dindo, aquela velha guarda. Ou, existe uma palavrinha nova, eu ouvi na televisão há poucos dias, é uma palavra, gruxe não, meu Deus, gruxe é um refrigerante, é uma palavrinha parecida com essa, ajuda aí, jovem. Oi? Cringe, olha aí, tá vendo? Que a nova geração sabe? E o que é essa geração cringe? É nós, depois dos 40. O cringe é a turma de 40, 45 para cima. É aquela geração, Dindo,
que tomava refrigerante crush. É aquela geração mais para trás que assistia, como é que era, Jaspion. Eita, Vilma. Que assistia Jiraya. Jiraya Spectroman. Spectroman, isso é do tempo de Vilma. Eita, menino. He-Man. Aquela televisão de válvula. Entrega a idade não. Entrega a idade não. Mas acontece, meus irmãos, que essa geração nova, muito acelerada, mas ela não participou das guerras. Essa geração nova, ela não participou das batalhas. Essa geração nova não sabia o trabalho que tinha dado derrotar os povos inimigos. Essa geração nova não tinha pego numa espada, não tinha pego numa palheira para derrotar os inimigos. Porque tudo foi feito pela geração anterior. Tudo foi feito pela geração cringe. Eu só vou falar cringe agora. Vou ficar moderno. E essa geração nova, ela não conhecia a sua história. E pior do que isso, meus irmãos, essa geração nova vai dizer aí no versículo 10 que ela não conhecia a Deus e nem tampouco os feitos que Deus tinha feito para com seu povo. E é interessante, meus irmãos, que essa palavra, esse verbo conhecer aí, tem a ver com aquele conhecimento empírico, é aquele conhecimento assim de você experimentar, de você pegar, de você conhecer mais profundamente, mais intimamente. Aquela geração nova não conhecia a Deus, não tinha intimidade com Deus, não teve nenhuma experiência com Deus. E pelo fato de não ter experiências com Deus, eles também não procuraram conhecer os feitos que o seu Deus tinha feito por eles. O que já nos leva, meus irmãos, a uma aplicação para nós nessa noite. Aquela geração anterior, ela se preocupou muito em guerrear, porque foi uma ordem de Deus, e nisso eles estavam certos. Mas eles estavam errados, porque eles não transmitiram os seus conhecimentos para a geração futura. Você, pai, você, mãe, tem toda a responsabilidade de transmitir estes conhecimentos para essa nova geração que está surgindo. Gabriel, o mais novo Gabriel, o de 3 anos. Gabriel, Daniel, Lara, Thomas, Eloá, Ana Beatriz, que não está aqui hoje não, né? Ana Beatriz, essas crianças, a responsabilidade de apresentar a Cristo é sua, pai e mãe. É você que tem que apresentar Cristo ao seu filho. E olha, tem 2 formas de fazer isso. E eu vou começar pela forma errada. A forma errada de você apresentar Cristo a seu filho é somente trazendo ele para a igreja. Oxe, pastor, isso não está certo, não. Acontece, meus irmãos, que a igreja é somente um períodozinho ali de 1 hora, mais ou menos do que isso. E durante a semana, é você, pai e mãe, que tem responsabilidade de transmitir esses ensinamentos para o seu filho. De que forma? Trazendo, por exemplo, há umas semanas atrás, teve uma aula lá em cima, na salinha para as crianças, foi sobre o rei Salomão. E a Elisângela chegou aqui com Daniel no colo e perguntou para Daniel, na minha frente, uma criança de 4 anos, Gabriel: Daniel, quem foi Salomão? E ele, um menino envergonhado, 4 anos, na minha frente, e ele ficou envergonhado, mas ele disse: foi um rei de Judá, um rei de toda Israel. E Elisângela perguntou: e quem era o pai de Salomão? E ele respondeu que era o rei Davi. Mas acontece, meus irmãos, que o tempo na salinha é muito curto. E cabe a você dar prosseguimento a esses ensinamentos na sua casa. Essa é a forma correta.
é trazer os seus filhos para a igreja, é que ele tenha um começo aqui, uma base aqui, mas quem vai desenvolver esses estudos, quem vai desenvolver esse interesse dos seus filhos, são vocês. E de que forma isso vai funcionar? Através da sua conduta, através do seu comportamento. Muitas vezes você vai precisar de uma Bíblia infantil, igual nós temos lá na salinha, para que você possa também na sua casa tirar um tempinho por dia para você ensinar seus filhos acerca da bondade de Deus. Porque se você achar que seu filho é muito pequeno, 4 anos é pouquinho, vamos deixar ele completar 12, 13, 14, pode ser que aos 14 seja tarde demais. E seu filho ou sua filha não tenham mais interesse em aprender de Jesus Cristo. Mas sabe aonde mais, meus irmãos? O seu filho, a sua filha vai aprender de Jesus Cristo? É através da sua vida. Porque muitas vezes, meus irmãos, a pessoa se apresenta como sendo um crente dentro da igreja, mas do lado de fora, ou às vezes dentro de casa, é quase o gancho quando manda. E o filho não entende como é que isso funciona. Como é que meu pai ou minha mãe dentro da igreja é uma pessoa tão boa, e lá dentro de casa é uma pessoa tão cruel, tão perversa, que chama palavrão, que grita, que mente, que engana? Sabe o que é que vai acontecer com seu filho? Ele não vai querer servir ao seu Deus, porque ele vai dizer que o seu Deus não é o Deus que ele quer servir, se você tem uma conduta como essa. Essa é a forma errada. E a responsabilidade é sua, pai e mãe, de educar os seus filhos nos caminhos do Senhor. Mas aí, meus irmãos, essa nova geração que havia se esquecido de Deus, agora ela vai abandonar o seu Deus. Versículos de 11 a 13, Deus, por favor. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do seu Senhor. Vejam, meus irmãos, que esse povo, essa nova geração, se esqueceu de Deus. Mas não apenas se esqueceu, eles abandonaram a Deus. E observe que o autor aqui, ele coloca esse nome abandonou 2 vezes, porque ele está querendo chamar a atenção para o abandono do povo, dessa nova geração. Mas acontece que esse abandono não foi um abandono total, foi um abandono parcial. Porque essa nova geração, eles iam para o culto, eles cultuavam a Deus, mas eles também cultuavam os deuses estranhos. Esse povo adorava a Deus, eles cultuavam do jeito que Deus queria, mas quando terminava o culto, eles também iam adorar outros deuses. Desobedeciam à vontade de Deus. Porque a velha geração não passou o conhecimento de Deus para essa nova geração, agora eles abandonaram o seu Deus. Eles diziam, vamos ao culto, vamos cultuar a Deus. Mas quando terminava o culto, eles diziam, agora quem é Baal? Vamos para Baal. Agora é Astarote? Vamos para Astarote também. O que é bom? O que é que traz sorte? É ter uma imagenzinha de Buda. Vamos colocar uma moedinha de Buda lá, na estátua de Buda. O bom é o quê? É colocar uma pirâmide de cristal na mesinha de centro da sala? Vamos botar isso também. O que? É uma mandala que é bom? Vamos botar uma mandala na sala. Vamos botar aqueles cristalzinhos para harmonizar a casa. Porque tudo é bom, então vamos fazer, está tudo certo. Errado, meus irmãos. Eles se esqueceram da aliança que Deus fez com eles.
Quando Deus disse, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eles se esqueceram que eles fizeram pactos com Moisés, que eles fizeram pactos com Josué, que eles fizeram pactos com os líderes. E eles disseram, nós só teremos um Deus, nós só nos curvaremos diante de um Deus. E somente Deus é o verdadeiro Deus. Eles se esqueceram disso. Eles abandonaram os caminhos do Senhor. E isso acendeu a ira de Deus. Eles se esqueceram que foi Deus que tirou eles da terra do Egito. Eles se esqueceram que foi Deus que tirou este povo de quase 400 anos de escravidão no Egito. E isso acendeu a ira de Deus. E é interessante que essa palavra acender dá a ideia, meus irmãos, de um caldeirão com água fervendo. Deus não estava só chateado, não. Deus não estava só incomodado, não. Deus estava irado. Deus estava mordido da poica, como a gente diz lá no interior. Deus estava profundamente irado com esse povo. Porque eles sabiam que deviam cultuar somente a Deus. Eles sabiam que não poderiam se contaminar com os outros povos. Mas é mais ou menos aquela ideia, meus irmãos. Se todos os caminhos levam a Deus, então vamos ser felizes, vamos lá. A gente cultua a Deus. Depois a gente vai para o centro espírita. A gente cultua a Deus. Depois a gente vai para um terreiro de Umbanda. A gente cultua a Deus. Depois a gente vai lá para o Hare Krishna. Esse povo abandonou o seu Deus. E isso acendeu a ira do Deus de Israel. E Deus fez com esse povo a pior coisa que Deus pode fazer com alguém. Versículo 14 vai dizer que Deus os entregou. Em outras palavras, Lusa e Ivonete, Deus estava dizendo, olha, não olha para isso não escuta isso não, ei, não vai para esse lugar não, ei, para de fazer essa coisa errada. Mas e porque o povo era teimoso, porque essa nova geração era rebelde, porque essa nova geração não ouvia a palavra de Deus, aí Deus disse, vai, quer fazer errado, faça, quer empurrar os pés pelas mãos, empurre, quer me desobedecer, siga seu caminho, vá-se embora. No livro de Juízes, nós vamos encontrar isso várias vezes. Deus entregando às pessoas a sua própria vontade. No Novo Testamento nós só encontramos isso lá em Romanos capítulo 1. E vocês já viram o que foi que aconteceu. Aonde o povo foi parar? Com os seus pecados, com os seus delitos. Depois dá uma lida, Romanos capítulo 1, e você vai ver, quando o povo de Deus não ouve a palavra do seu Deus, o que é que acontece com ele? E Deus disse, vai, quer desobedecer? Eu retiro de vocês a minha graça, eu retiro de vocês a minha mão, eu retiro de vocês a minha proteção, eu retiro de vocês a minha misericórdia. Quer fazer coisa errada? Vai, siga seu caminho. Versos 14 e 15 deles. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de invasores que os saquearam. Ele os entregou aos inimigos ao seu redor, aos quais já não conseguiam resistir. 14 e 15. Aqui, sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme havia advertido e jurado a vocês. Grande angústia os dominava. Sabe o que é que está acontecendo aqui, meus irmãos? Deus disse, quer desobedecer? Vá sozinho,
Mas eu não guerrearei mais, vou guerrear mais por vocês contra os povos inimigos. Muito pelo contrário agora eu serei com seus inimigos. Veja, meus irmãos, no capítulo 1, o povo de Deus venceu várias batalhas. Mas a partir de agora, no capítulo 2, este mesmo povo que venceu tantas batalhas, Cícera, eles não vão ganhar mais nem queda de braço. Eles não vão ganhar mais nem luta de travesseiro. Eles vão ser totalmente derrotados pelos povos inimigos que estavam lá naquela terra. E Deus disse: eu vou ajudá-los. Eita, Bíblia. Davidson encarou. Se Deus antes agora estava dizendo: olha, eu não vou mais ajudar vocês. E Deus agora está dizendo: eu nem ajudo mais vocês, como agora eu vou ajudar o povo inimigo. É como se Deus estivesse dizendo: agora vai lá, ganha uma luta agora sem mim. Ganha uma guerra sem eu estar sendo por vocês, sem eu estar guerreando por vocês. Ganha uma batalha sem que eu abençoe vocês. Deus agora mudou de lado. Deus agora vai apoiar o povo inimigo. E olha, meus irmãos, que Deus já havia advertido isso. Nós vimos domingo, quando Josué no seu discurso disse: olha, se vocês desobedecerem ao seu Deus, Ele vai descer a mão dele de ira em cima de vocês. Josué capítulo 23 está lá. Ele disse: se vocês me desobedecerem, a minha ira vai recair sobre vocês. E de fato, porque eles desobedeceram, a ira de Deus recaiu sobre o seu povo. E sabe qual foi o resultado disso? Versículo 15 vai dizer: angústia e muita dor. Você quer desobedecer a Deus? Você quer andar pelos seus próprios caminhos? Você quer fazer o que dá na sua cabeça sem consultar a Deus? Vai, pode ir. Mas Deus está avisando: a minha mão vai recair sobre vocês. E o resultado disso vai ser angústia e muita dor. Quer ir? Fica à vontade. Angústia e muita dor é o que aguarda vocês. O povo se esqueceu de Deus. O povo abandonou a Deus. Mas aí nós chegamos no versículo 16. E meus irmãos, é interessante porque Deus, Ele é como aquele pai. Vocês que são pais de crianças pequenas. E todas as vezes quando um filho desobedece, o que é que o pai diz? Vou lhe botar em castigo. Se me desobedecer, vai levar uma chinelada. E quando o filho desobedece, faz o quê? Chinelada. Tem alguns pais tem algumas mães que choram para dar uma chinelada no filho. Tem pai e mãe que chora para não botar o filho de castigo. Mas Deus, Ele não faz isso. Se Ele disser que vai fazer, Ele faz. Porque Ele não volta atrás da sua palavra. Mas observe, meus irmãos, que esse mesmo povo que se esqueceu de Deus, que abandonou a Deus, agora no versículo 16, o autor vai dizer que Deus levantou libertadores para libertar o seu povo dos povos inimigos. Versículo 16. Observe que esse mesmo Deus, que de vez em quando nos disciplina, que de vez em quando nos põe de castigo, Gabriel, é o mesmo Deus que agora derrama da sua graça e levanta juízes, libertadores, para salvar o seu povo dos povos inimigos. Mas olha o que diz aí no verso 17 Davidson. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes. Antes, se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Ao contrário dos seus antepassados, logo se desviaram do caminho pelo qual os seus antepassados tinham andado, o caminho da obediência aos mandamentos do Senhor. Vocês percebem, meus irmãos, que Deus derramou graça sobre esse povo. Mas esse povo não se satisfez em esquecer de Deus.
Esse povo não se conformou em apenas abandonar o amor de Deus, mas esse povo agora estava rejeitando o amor de Deus. Deus levantou libertadores, mas o povo não quis. O povo recusou a ajuda de Deus. O povo recusou a graça de Deus. Eles rejeitaram, meus irmãos. Eles rejeitaram, Rejane. Imagina uma cena. Imagina que aqui nessa igreja fosse uma turma de novos membros. E que eu estivesse evangelizando essa turma aqui. Tivesse todos vocês não conhecessem a Cristo ainda. E é como se eu chegasse para vocês e perguntasse: existe alguma coisa boa em vocês? Você é uma pessoa boa? Você é um homem bom? Você é uma mulher boa? Boa no sentido de ser uma pessoa agradável, correta. Tem algo dentro de você que seja bom? Seu coração é um coração bom? Agora imagine, a partir dessa pergunta, meus irmãos, se eu perguntasse para essa turma: e o que é que tem de bom em você que garanta você entrar no céu? Ou melhor ainda, se você chegasse neste exato momento indo na porta do céu, e digamos que tivesse lá um anjo fechando a porta do céu, e ele perguntasse: por que eu devo deixar você entrar? O que é que tem de bom em você para eu deixar você entrar no céu? Sou honesto? Nunca roubei? Nunca matei? Nunca falei mal de ninguém? Isso não garante ninguém a entrar no céu. Ser bonito, ser um colombiano morando no Brasil, isso não garante ninguém a entrar no céu. Porque não existe nada de bom em nós que garanta o nosso acesso ao reino de Deus. Mas aí, meus irmãos, neste exato momento, eu falaria para vocês que foi pela graça de Deus que superabundou o seu pecado e o meu pecado. Foi a graça de Deus que foi maior do que o seu e do que o meu pecado, que garantiu a sua e a minha entrada no reino de Deus. E a partir desse momento, eu tenho certeza que você diria para mim: mas pastor, eu não mereço, eu sei que eu não sou merecedor de tamanha graça. Eu sei que eu não sou merecedor de ter acesso gratuito a Deus, porque não tem nada de bom em mim. E eu diria para você tranquilamente: eu sei disso. Eu sei, porque eu também sou desse jeito. Não tem nada de bom em mim que garanta que eu tenha livre acesso a Deus. Mas é porque Deus levantou o justo juiz, Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu naquela cruz do Calvário para perdoar o seu e o meu pecado. E por causa do sangue dele derramado naquela cruz, ele garantiu que o seu e o meu pecado foram perdoados, a sua dívida e a minha dívida foram anuladas. E agora nós temos livre acesso a Deus por meio de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Não é por nosso mérito, Daniel, é pelo mérito de Cristo, que morreu naquela cruz, que se entregou por você e por mim. Mas talvez, mesmo depois de tudo isso, ainda vai ter alguém que vai dizer: meus irmãos, é muito bonito isso, mas eu não quero isso para a minha vida não. Eu ainda prefiro seguir meus caminhos, eu ainda prefiro tentar pelos meus méritos, pelo meu próprio esforço, garantir a minha salvação. Olha o que é que diz aí o verso 18 disso. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e os salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mesmo sendo esse povo tão teimoso,
Mas todas as vezes que Deus levantava um juiz, Deus era com esse juiz. E ele libertava o seu povo. E sabe por quê, meus irmãos? Porque todas as vezes que o povo de Deus levantava esses gemidos, e esses gemidos aqui são aquelas súplicas desesperadas, aqueles gritos de desespero. E quando o povo clamava a Deus pela grande misericórdia dele, ele mandava libertadores e libertava o seu povo. É pela grande misericórdia de Deus, meus irmãos. E aí quando você olha para você e eu olho para mim, e quantas vezes e nós saímos aqui da igreja e nós fazemos um voto com Deus e nós dissemos: Senhor, a partir de hoje eu vou andar nos teus caminhos, a partir de hoje eu vou abandonar o meu pecado, a partir de hoje eu não vou mais fazer aquilo que é errado. Chega na segunda-feira e a gente faz a mesma coisa errada. Às vezes não dá nem a segunda, de madrugada a gente pega de novo. E por causa da grande misericórdia de Deus, Ele vai lá e nos perdoa. E é por causa da grande misericórdia de Deus que todas as vezes que nós suplicamos, que nós fazemos aquilo que dizemos que não iríamos mais fazer, e nós fazemos de novo, e clamamos a Deus, e Deus nos perdoa. E Deus nos socorre, e Deus levanta alguém para vir ao nosso socorro. Esses somos eu e vocês. Mas louvado seja Deus pela misericórdia do Senhor. Mas eu digo a vocês, eu não vou mentir não. Aquele povo ali, esse povo que nós estamos falando, eles mereciam essa misericórdia? Não. Porque o versículo 19 vai dizer que todas as vezes que o libertador morria, o povo fazia coisas piores do que eles faziam antes. Ah, povo miserável de Deus. Deus levantava um libertador. E o libertador tirava aquele povo do sufoco. E eles começavam a clamar, porque Deus é misericordioso demais, meus irmãos. E Ele livrava o povo. Mas aí, quando o libertador, quando o juiz morria, o povo fazia coisas ainda piores do que eles faziam antes. Talvez você já tenha passado pela experiência de, às vezes, fazer uma coisa errada, uma coisa pequenininha aos seus olhos. E você se arrepende. Mas você viu que não teve uma consequência muito séria. E aí depois você dá um passo. Só que o segundo passo vai ser maior do que o primeiro. Porque você viu que o primeiro não deu nada. E você faz algo mais errado ainda do que você fez anteriormente. E você viu que ainda não teve consequência. Resultado: você vai repetir aquele erro que deu certo? Ou você vai tentar algo pior? Infelizmente, as pessoas fazem coisas piores, mais complicadas. E tudo isso desagrada a Deus. Complemento do verso 19, Deus, por favor. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhe culto e adorando-os. Recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Essas pessoas, elas além de fazerem coisas piores do que faziam antes do libertador, eles agora se recusam a ouvir a voz de Deus. Eles tapam os ouvidos para não ouvir a advertência de Deus, dizendo que aquilo tudo era errado. E sabe o que é que Deus está falando para esse povo? Que esse povo é uma prostituta. E a palavra é essa mesma. Deus está dizendo: vocês são uma prostituta. Mas a prostituição desse povo, meus irmãos, era a idolatria. Esse foi o grande erro do povo de Deus. Eles começavam a adorar outros deuses. Eles cultuavam a Deus, é verdade. Mas depois que eles saíam do culto a Deus, eles iam adorar Baal. Terminava o culto a Deus, eles iam lá para Astarote. Terminava o culto a Deus, eles iam lá para outro Deus estrangeiro.
É como nos dias de hoje. Eu vou ao culto, eu escuto a palavra de Deus, mas depois eu vou procurar ensinamentos no budismo, no zen budismo, para eu ficar bem tranquilão. Eu vou ao culto, mas depois eu vou tentar falar com a pessoa que morreu da minha família, lá no centro espírita, lá na mesa branca. Eu vou ao culto, mas eu acho tão interessante aquela parte de tambor, lá no terreiro. Como se o povo estivesse procurando encontrar Deus em outros lugares, que não fosse no lugar certo, que era na casa de Deus. Eles se recusaram a ouvir a palavra de Deus. Eles rejeitaram o amor de Deus. Quarto e penúltimo lugar, dos versos 20 a 23 desse, por favor. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel, e ele disse: como este povo violou a aliança que fiz com seus antepassados, e não tem ouvido a minha voz, não expulsarei de diante dele nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Eu as usarei para pôr Israel à prova, e ver se guardará o caminho do Senhor, e se andará nele, como fizeram os seus antepassados. Sabe o que Deus está fazendo aqui, meus irmãos? Deus bateu o martelo agora. E Ele está dizendo aqui: eu não vou mais expulsar os povos inimigos da presença de vocês. Esse povo vai ficar aqui. E eles agora vão servir de armadilha para vocês. Eles vão ser um laço sobre a vida de vocês. Eles vão ser aqueles que vão torturar a vida de vocês, os caminhos de vocês. O que Deus está dizendo aqui é que Deus vai pô-los à prova para saber se efetivamente eles vão andar nos caminhos do Senhor. O que Deus está fazendo aqui, meus irmãos, é testando a fidelidade do seu povo. E quantas vezes você e eu somos provados desse jeito? E quantas vezes nós dizemos a Deus que vamos andar nos seus caminhos? E quantas vezes nós dizemos a Deus que vamos fazer aquilo que Deus quer de nós? E muitas vezes nós viramos as costas para Deus. Mas Deus é tão misericordioso que mesmo nós não sendo merecedores da sua misericórdia, ainda assim Ele nos ama. Mesmo sabendo que nós fazemos coisas erradas, mesmo assim Ele nos ama. Quantas vezes você diz: Senhor, eu sei que eu estou errado, mas Ele te ama. E nós não podemos nos esquecer, meus irmãos, é que mesmo sendo Deus um Deus misericordioso, mesmo sendo esse Deus um Deus bondoso, não nos enganemos, porque esse Deus é um Deus de justiça. E se for necessário Ele nos repreender, Ele vai repreender. Se for necessário Ele nos corrigir, Ele vai nos corrigir. Se for necessário Ele nos trazer uma punição, Ele vai trazer uma punição para a gente. E sabe de uma coisa, no resumo, se for necessário que Deus aperte ali a nossa orelha, se Deus for necessário que Ele puxe a nossa orelha, Ele vai puxar. Mas isso não é para nos destruir, não é para nos humilhar, mas isso é para nos trazer de volta para o caminho dele. Porque isso é uma grande demonstração de toda a sua graça, de todo o seu amor, de toda a sua misericórdia. Ele pune, mas ao mesmo tempo Ele nos dá ali a esperança, que não vem de nós, mas vem do próprio Deus. E finalmente, meus irmãos, capítulo 3, versos de 1 a 5, o autor vai apresentar aqui vários povos que Deus deixou ali naquela terra, para provar o seu povo, para testar a fidelidade do seu povo, para ver se o seu povo ia andar obediente aos seus caminhos e às suas palavras. Deus estava preparando aqui um Enem celestial. Deu certo? Versículo 6 do capítulo 3. Tomaram as filhas deles em casamento e deram suas filhas aos filhos deles,
e prestaram culto aos deuses deles. Na prova do Enem celestial, eles zeraram todas as provas. Aquilo que Deus havia dito para eles não fazerem, eles fizeram. Aquilo que Deus tinha proibido, eles desobedeceram. Aquilo que era abominável aos olhos de Deus, eles descumpriram. E meus irmãos, essa não foi a primeira vez. Porque nós lembramos muito bem que no período de Noé advertiu aquele povo por mais de 100 anos para que se arrependessem dos seus pecados. Mas o povo não se arrependeu. E Deus mandou sua ira. E só sobrou Noé e a sua família ali dentro da arca, junto com os animais. Depois, no tempo de Moisés, e durante toda aquela caminhada no deserto, o povo reclamou de Deus, o povo murmurou, o povo praguejou, e aquela primeira geração não entrou na terra prometida. Agora, no período dos juízes, esse povo continua desobedecendo a palavra de Deus e as leis do Senhor. E hoje em dia, quantas e quantas vezes Deus diz: não faz isso não, meu filho. Não desobedeça não, minha filha. Anda nos meus caminhos, meu filho. E quantas vezes nós tapamos os nossos ouvidos e não damos atenção, e não damos a real importância à palavra de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, Deus tem enxugado as nossas lágrimas. Quantas vezes Deus tem consolado o nosso coração. Quantas vezes Deus tem nos tomado pela mão e mesmo assim nós tapamos os nossos ouvidos e não obedecemos à palavra do Senhor. Estes somos nós, infelizmente. Mas essa é a nossa realidade. E para finalizarmos, eu quero trazer algumas aplicações para a gente nessa noite. Para finalizarmos esse culto. Assim como aquela primeira geração esqueceu de ensinar os caminhos do Senhor, assim como aquela geração antiga, aquela geração cringe, né, Bia? Aquela geração cringe não ensinou a nova geração, não os fez conhecer a Deus, nem tampouco os feitos de Deus. Aquela geração cringe, aquela geração antiga, falhou consigo própria e falhou com aquela geração futura que estava por vir, porque não apresentaram o Deus de Israel e tudo o que o Deus de Israel tinha feito pelo seu povo. E você, pai, e você, mãe, não se esqueça, essa responsabilidade é sua. Mas calma, a igreja está aqui para lhe auxiliar, e nós fazemos isto todo domingo e toda quinta-feira. Não abandone o seu Deus. Não cultue o seu Deus aqui e depois vá procurar outros ensinamentos que são contra a palavra de Deus ali fora, não. Porque Deus não quer o seu coração pela metade. Ou você dá todo o seu coração a Deus, ou Ele não se conforma, ou Ele não se satisfaz com pedaços, com metades e com restos. Ou você ama seu Deus de todo o seu coração, ou Deus não quer o seu amor pela metade. Não abandone as práticas que Deus deixou para você. Terceiro lugar, não tape os seus ouvidos para os ensinamentos de Deus. Não permita e não provoque a ira de Deus, porque a Bíblia Sagrada diz que terrível coisa é cair nas mãos de Deus irado. Assim como um pai bondoso e zeloso, que corrige o seu filho a quem ama, assim Deus, que é o nosso Pai Celestial, vai nos corrigir por amor. Mas Ele vai nos corrigir. Quarto, Deus está sondando o seu coração nessa noite. E Ele sabe dos seus pecados. E Ele está dizendo para você nessa noite: se arrependa dos seus pecados, se arrependa das suas práticas erradas, se arrependa dos seus caminhos que estão me desagradando. É como se Deus estivesse dizendo para você especificamente nessa noite: ei, eu estou te chamando ao arrependimento. Mas não é um arrependimento qualquer, é um arrependimento sincero e profundo. Abandona o teu pecado.
porque eu posso te perdoar. Eu sou o Deus que abre portas e que fecha portas. Eu sou o Deus que perdoa, mas sou o Deus também que pune. E Deus está dizendo para você nessa noite: arrepende dos teus caminhos errados, abandona os teus caminhos errados e volte-se para o Senhor, porque Ele está de braços abertos para te receber, mas Ele quer que você se arrependa profunda e sinceramente. Se arrependa nessa noite em nome de Jesus. Não deixe essa oportunidade para amanhã. Faça isso hoje, quanto antes. E em último lugar, esse mesmo Deus que te chama ao arrependimento é o mesmo Deus que está dizendo: olha, meu filho, eu sou um Pai bondoso, estou aqui de braços abertos te esperando. Olha, eu tenho colocado circunstâncias difíceis na tua vida para que você se arrependa e para que você entenda que você é totalmente dependente de mim, que sou eu que te abençoa, que sou eu que te dá o que comer todos os dias, que sou eu que coloca roupa no teu guarda-roupa, que sou eu que coloco um teto sobre sua cabeça, que sou eu que te esquenta no frio quando você está achando que não tem mais jeito. Eu sou o teu pai, e você é o meu filho, e você é minha filha. Vem para mim, meu filho, nesse momento, porque eu sou um pai bondoso, e a minha misericórdia se renova a cada amanhecer. Mas Ele quer que você se arrependa profundamente, e que você entregue o seu coração a Ele, totalmente, plenamente, absolutamente. E finalmente, meus irmãos, você sabe que é um pecador. Eu sei que eu sou um pecador. Eu sei que eu sou cheio de defeitos. E você também sabe todos os seus defeitos. E mais do que eu e você, Deus conhece o seu coração. E Ele conhece a podridão do nosso coração. Mas mesmo assim Ele está dizendo: eu amo vocês, porque o meu amor é incondicional. Deus sabe das nossas mazelas, Deus sabe dos nossos erros, mas mesmo assim Ele quis nos amar. Mesmo assim Ele disse: eu os amarei e eu vou até o fim, porque a minha graça é irresistível. E no momento que eu disser, no momento que eu quiser, você vai se voltar para mim. Mas antes que seja pelo sofrimento, volte pela obediência em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, meus irmãos. Enquanto alguém chama lá a professora na salinha, enquanto a nossa equipe de louvor se prepara aqui, queria que você avaliasse o seu coração nessa noite.
ceia. Todos pegaram os elementos? Nesse momento em que nós estamos celebrando a Santa Ceia do Senhor, eu queria que você avaliasse a sua vida nesse momento. Se porventura você tem sido obstinado, feito esse povo, essa nova geração que se esqueceu de Deus, que abandonou a Deus, que rejeitou o amor de Deus. Se você é um desses, eu espero que não, e eu creio que não, que você se arrependa nesse momento de tudo aquilo que tem te afastado de Deus, porque foi por causa destes pecados que o nosso Senhor se entregou naquela cruz do Calvário. Foi por causa do seu e do meu pecado que Cristo foi como um cordeiro ao matadouro, manso, humilde, e se humilhou e entregou a sua vida e foi obediente até a morte, e morte de cruz, para que estes nossos pecados fossem perdoados. E ao comer deste pão, nós estamos lembrando deste sacrifício que Cristo fez na cruz. Comamos todos. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado por tudo. Da mesma forma, quando nós pegamos deste suco, deste cálice, nós lembramos também que foi pelo sangue de Cristo, este sangue que nos purificou, que nos lavou e que hoje nos deixou mais alvos que a neve, que limpou o nosso pecado, que lavou a sua alma e lhe fez limpo. E quando Deus Pai olha para você agora, Ele já não vê mais um homem e uma mulher pecador ou pecadora, mas Ele vê alguém que foi remido pelo sangue do Cordeiro, alguém que foi comprado com mais alto preço, que foi o preço de sangue de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Bebamos todos. Oh Deus, muito obrigado. Muito obrigado por tão grande demonstração de amor a Deus. Ainda não sendo nós merecedores, mas ainda assim somos muito gratos a Deus. E pedimos que a Tua misericórdia continue sendo derramada sobre nossas vidas, Senhor. Que o Senhor não afaste a Tua presença de nós. Que a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor, que estejam sempre conosco todos os dias, em toda a nossa história, toda a nossa caminhada, ó Deus. Que os Teus livramentos continuem sendo conosco, Pai. Que o Teu Santo Espírito, que foi colocado em nós, nos converta. Que o Teu Santo Espírito, que foi colocado em nós, nos convença da justiça, do juízo e do pecado, para que nós sejamos mais aqueles que andam contra a Tua vontade, que andam contra a Tua palavra, ó Deus. Por isso tudo te agradecemos, ó Deus, nessa noite, no nome santo e precioso de Jesus. E que o amor de Deus Pai, e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as misericordiosas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. E quinta-feira, às 8 horas da noite, eu aguardo vocês aqui, para cultuarmos a Deus e para ouvirmos a palavra do Senhor. Uma boa noite a todos.